Uma das maiores organizações nazistas durante todo o período de terror vivido pelo mundo durante a Segunda Guerra Mundial. O maior grupo responsável pelo genocídio de cerca de 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas durante o Holocausto, que tinha a missão de reprimir os inimigos de Hitler, mas que na prática se tornou uma seita com direito a cultos pagãos comandados por um bruxo. No vídeo de hoje você vai conhecer a história da SS, a tropa de elite de Adolf Hitler. Eu sou Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Nazismo deriva da sigla Nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Teve como seu grande organizador e líder, e o demônio em forma de pessoa, Adolf Hitler, na década de 1920. O movimento político liderado por Hitler é caracterizado pelo racismo, pelo antissemitismo e pela eugenia, que é basicamente defender o conjunto de conhecimentos e práticas que olha para a melhoria das características genéticas da população em geral. É como se fosse uma seleção de seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. E para conseguir isso, os adeptos à eugenia acreditavam que era preciso excluir ou exterminar os grupos indesejáveis e impedir a sua reprodução. Daí vem a loucura de Hitler, de querer um mundo com uma raça só, a raça superior, a raça ariana, que no caso seriam os povos germânicos, e de querer exterminar os judeus, que para eles era como se fosse uma raça inferior. Eu posso perguntar outra coisa? O que é que vocês queimam nas chaminés? Eu vi eles indo pra lá outro dia. Queimam muito feno essas coisas? Eu não sei. Nós não podemos ir até lá. A mamãe diz que são roupas velhas. Seja lá o que for, tem um cheiro horrível. E foi neles que Hitler colocou toda a culpa dos males dos quais atravessava a Alemanha na época que aconteceu lá a Grande Depressão Americana e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Na época, a economia alemã se lascou junto com a do seu principal investidor, que na ocasião eram os Estados Unidos. Enfim, e onde entra essa tal tropa de choque nazista na história? É isso que a gente vai saber agora. SS, a tropa exterminadora de Hitler. Uma das ferramentas mais importantes do terror que Adolf Hitler implantou no mundo era o seu esquadrão de proteção chamado de Schutzstaffel, mais conhecido como SS. A organização paramilitar ligada ao partido nazista não foi criada a princípio para ser a máquina de extermínio que acabaria virando ali mais para frente, e sim como uma pequena unidade de guarda conhecido como Sicherheitsdienst, que era composta por voluntários do partido nazista para fornecer a segurança para reuniões do partido em Munique. Isso aconteceu em 1923. Já em 1925, a unidade foi reorganizada com o nome de Schutzkommando, e nesse mesmo ano, o Schutzkommando foi expandido para uma organização nacional e renomeado sucessivamente como Sturmstaffel e finalmente depois com o nome de Schutzstaffel. É meio complicado mesmo a pronúncia alemã. Bom, oficialmente a SS foi fundada em 9 de novembro de 1925. A unidade pessoal de proteção de Hitler tinha como missão proteger os líderes do partido nazista em qualquer parte da Alemanha. Mas isso acabou sendo apenas uma das coisas que a SS acabou fazendo durante o período nazista. Heinrich Himmler, o cabeça por trás da SS. O grande ponto de virada, a mudança que aconteceu na SS para ela ter tanta moral e passar a ter um papel fundamental no Império Nazista, foi quando, com a aprovação de Adolf Hitler, Heinrich Himmler assumiu a posição de Reichsführer na SS, que era um cargo de liderança no grupo, isso em janeiro de 1929. E sob os comandos de Himmler, a SS expandiu e ganhou uma posição maior. Ele considerava a SS uma organização nacional socialista de elite, dirigida
pelos seus conceitos ideológicos. Na prática, a organização era como se fosse uma seita. Ele chamava de que ela era uma fusão de cavaleiros teutônicos, jesuítas e samurais japoneses. Ele tinha a visão de que a SS seriam guerreiros que iriam até as últimas consequências pelo que eles acreditavam. E seu objetivo final era transformar a SS na organização mais poderosa da Alemanha e no ramo mais influente do partido. Heinrich Himmler, ele mostrou serviço logo de cara, né? Logo que ele entrou, ele expandiu a SS, né, de 280 pessoas para 3.000 membros já no seu primeiro ano como líder. E dali em diante, a organização não parou mais de crescer. Em 1932, em apenas 3 anos depois que Himmler assumiu o comando, né, já tinha em torno de 52.000 integrantes e chegaria a 210.000 no final do ano seguinte. Tornou-se desse jeito, então, uma tropa de choque, né, uma tropa de elite que tinha atuação em toda a Alemanha. E eles eram responsáveis por eliminar qualquer foco de resistência ou oposição, né, ao recém-instituído regime nazista. A SS foi construída já sobre uma cultura de violência, e eles mostravam isso assassinando em massa, além dos prisioneiros de guerra, também os civis que ousassem tentar atravessar o caminho deles. No final das contas, a SS era como se fosse o juiz, o júri e o carrasco, tudo em uma só, com autoridade para matar qualquer um ao seu critério. Himmler também transformou a polícia comum, né, a não partidária, em um instrumento de terror. Ele ajudou a criar a polícia secreta do Estado nazista, né, a Gestapo. Esta polícia não uniformizava, também empregava métodos cruéis, né, e desumanos para identificar e prender oponentes políticos. E outras pessoas também que se recusavam a obedecer às leis e às políticas do regime nazista. Ou seja, eles tacavam o terror mesmo. E praticamente toda a oposição organizada contra o regime havia sido eliminada, né? Todos os rivais foram presos e alguns executados. A democracia estava morta na Alemanha graças à ajuda da SS. Muitos grupos diferentes, incluindo a SS, estabeleceram centenas de campos provisórios. Esses campos ficavam em depósitos abandonados, em fábricas e outros locais ali do território alemão. Bom, lá eles mantinham os presos rivais políticos sem julgamento e em condições de extrema crueldade. Um desses campos, e talvez seja o principal deles, foi o estabelecido em 20 de março de 1933, em Dachau. Era uma fábrica de munições abandonada na Primeira Guerra Mundial. Era localizado perto ali de Munique, no sudoeste da Alemanha. Dachau acabou se tornando o campo de concentração modelo, né, para um grande sistema que viriam a seguir dos outros campos da SS, o lado oculto da SS. Bom, como vocês viram, a SS virou uma tropa de elite do Hitler. Eles faziam todo o trabalho sujo, né, além de ajudar na proteção do alto escalão do governo. Bom, e só para não deixar passar batido, né, o uniforme que eles utilizavam era bem imponente, né? E dizem as más línguas que foi a Hugo Boss, aquela marca famosa da Alemanha, né, que faz roupas e tal, que fez esses uniformes nazistas, né? Porque teoricamente o dono teria então apoiado, né, Hitler ali na Segunda Guerra Mundial. Himmler foi transformando o grupo praticamente numa seita, com direitos a oficiais selecionados por critérios de pureza racial e práticas nada normais. Tornaram-se comuns na organização rituais pagãos com muita utilização de símbolos ocultistas, né? O Himmler, ele era um cara que ele acreditava muito no sobrenatural. As cerimônias eram feitas, né, inclusive por um sacerdote, né, o Karl Maria Winigut, também conhecido como Weisto. Ele atuava como se fosse um mago pessoal de Himmler. O templo da SS ficava no castelo de Wewelsburg, no norte da Alemanha. E o bruxo, né, o Weisto, ele dizia que aquele lugar ele só podia ser comparado com o castelo de Malbork, que é a maior fortaleza gótica da Europa, que fica lá na Polônia, se não me engano. Fica na Polônia, que foi construída ali pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos na Polônia, no século XIV. Bom, o castelo de Wewelsburg, ele também funcionava como um museu e como um centro de doutrinação para os oficiais da SS. A sua principal função, entretanto, era servir de sede para as cerimônias da organização, onde o mago, né, o bruxo, o Weisto, ele celebrava ali os rituais pagãos. Eles diziam também que
todos que eram ali, faziam parte do cristianismo, né, eles tinham que se converter, eles tinham que deixar o cristianismo e se tornar pagão. Então imagina só o que deveria rolar, né, nesses rituais. Todos os membros também tinham uma tatuagem ali debaixo do braço esquerdo que simbolizava ali o tipo sanguíneo que ele tinha. E na torre de Vivetsburg, o chefão da SS mandou fazer um piso, né, de uma grande sala circular como um sol negro, e nesse círculo místico, na qual 12 runas eles se combinam ali formando 3 suásticas, dando a ideia de uma engrenagem solar obscura. Então você vê como que o líder ele era muito ligado a esses símbolos, ao ocultismo, né? Ele acreditava muito nessas coisas. Bom, de acordo com o historiador britânico Nicholas Goodricke Clark e o autor do livro As Raízes Ocultas do Nazismo, o Himmler ele batizou os quartos de estudo com nomes de personagens e objetos mitológicos, entre eles o Rei Arthur e o Santo Graal. Bom, para terminar, documentos encontrados ali após a Segunda Guerra Mundial sugerem ainda que o Himmler ele planejava transformar aquela fortaleza ali numa espécie de Vaticano do governo nazista, né? Então vocês veem que os caras sonhavam bem alto, né? Eu sei, olha, você podia ir jantar conosco um dia desses. Não, eu não posso, por causa disso. Mas isso é para os animais não fugirem, não é? Animais? Não, isso é para as pessoas não fugirem. Quer dizer, então, que você não pode sair desse lugar? Por quê? O que é que você fez, Timur? Eu sou judeu. O fim da SS e de Himmler. Bom, perto do final da Segunda Guerra, né, o Hitler designou o Himmler para o comando do grupo de exércitos Reno e Vístula. Entretanto, ele não conseguiu atingir os seus objetivos e o Hitler acabou substituindo o Himmler desses cargos. E pouco antes do final da guerra, né, o Himmler, vendo que os nazistas estavam sendo derrotados, ele tentou fazer um tratado de paz com os aliados sem o conhecimento de Hitler, óbvio, ligeiro, né, ele ficou em choque, e ao saber disso o Hitler, óbvio que ficou putaço e destituiu Himmler de todas as suas funções que ele ainda tinha, né? Isso em abril de 1945, e ordenou a sua prisão. O Himmler se desesperou, né? Ele tentou se esconder ali entre os rivais, porque é claro que Hitler ia acabar mandando matar ele. Entretanto, ele acabou sendo detido e preso pelas forças britânicas. Enquanto ele se encontrava detido ali pelos britânicos, ele acabou se suicidando com uma cápsula de cianureto, né, no dia 23 de maio de 1945, como todo bom covarde nazista que era. Já a SS, após a derrota da Alemanha nazista, a organização e o partido eles foram julgados pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, eles foram julgados como organizações criminosas. Alguns membros, eles tentaram ali se infiltrar no meio dos prisioneiros para tentar se safar, né, mas eles tinham aquela tatuagem debaixo do braço que acabava entregando que eles faziam parte da seita SS. Ernst Kaltenbrunner, ele era um oficial da cúpula da Alemanha nazista, né? Ele era o chefe principal do departamento ali da SS na época, né? Porque o resto dos outros já tinham sido todos mortos, e ele foi ali julgado, né? E culpado dos crimes contra a humanidade, né? Em Nuremberg, e foi enforcado em 1946, e ali foi então decretado o fim do grupo de extermínio de Hitler. Bom, a SS tinha vários ramos, incluindo a Allgemeine SS e também a Waffen-SS. E a Waffen-SS era talvez a principal mesmo, né? Era a ponta de lança ali do Hitler. Isso só para deixar claro que tinha mais ramos. Então, se vocês querem talvez mais vídeo falando ali, a gente falou meio que do modo geral, mas talvez mais vídeos falando da SS, né? Deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo que a gente faz vídeo falando dos principais ramos dessa tropa de elite do Hitler. Mas aí, vocês já conheciam, né, como que era essa tropa, né? Já tinham ideia de como que funcionava tudo isso? Tem um documentário muito bom aqui no YouTube da NetGeo falando da Waffen-SS, e talvez a gente consiga fazer um vídeo só falando desse braço ali da SS. Então comenta aqui embaixo se você gostou da ideia. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo. Tchau!